Conjugação verbal. Professora, o que é conjugação verbal? Nós estamos aqui com a questão número 21 do nosso material, que ele pede exatamente, ele apresenta um texto, mas antes de você ir para o texto, para que você não perca tempo, essa banca ela adora enrolar o candidato. Ele coloca um texto imenso, só que as questões elas são específicas de gramática normativa. Às vezes, um texto enorme de uma folha e meia, vai ter exatamente ali para você responder duas questões de interpretação e compreensão de texto. Dica rápida e fácil que você só vai ter aqui comigo. Antes de ir para o texto, antes de ler o texto e perder muito tempo, primeiro olhe as questões. Veja quantas questões exigem que você leia o texto. Então, você vai responder as questões que não necessariamente precisam de um texto. Então, quando você observa, tem um texto anterior, que é a partir da questão 21, que é o texto solo de clarineta, e logo após nós temos uma questão 21 que pede exatamente o quê? Conjugação verbal. Professora, eu sou assustada. Hoje mesmo uma das minhas alunas disse, professora, eu fico assustada com conjugação verbal. Eu desisto. Não desista, vem comigo, aprende. Aprenda a questão da banca para que você não caia em pegadinhas bobas. Preste muita atenção. Analise o tempo e o modo dos verbos em destaque para demarcar o iter correto. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela. Ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Ou seja, aí ele pergunta qual é o modo verbal e o tempo que está esse verbo. Conjugação verbal, nada mais, nada menos que é variar o verbo tanto de acordo com a pessoa, com o modo e com o tempo verbal. Para começo de conversa, vamos entender quem são as pessoas que conjugam o verbo, ou seja, quem são os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E os verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. E os tempos verbais, professora? Aí nós temos presente, passado, futuro. Aí tem as ramificações, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo, e aí várias outras, dependendo do modo em que o verbo esteja. Quais são os modos verbais, professora? Para que você não esqueça mais, nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Lembre sempre, quando existe uma certeza, ou seja, quando há ali uma certeza de algo que aconteceu, nós chamamos isso de indicativo. Quando há uma dúvida, nós chamamos isso de subjuntivo. E quando há uma ordem, nós chamamos isso de imperativo. Fácil? Pois é. Pois vamos aqui. Aí ele pergunta os dois verbos, acendamos e risquemos. Preste muito atenção. A BancDib, ela adora o quê? O subjuntivo. Por quê? Porque causa dúvida nos candidatos. Então, vamos conjugar esse verbo acender, certo? Que eu acenda, que tu acendas, que ele acenda, que nós acendamos, que vós acendais, que eles acendam. Todas as vezes que você tiver na dúvida se ali há uma dúvida, se é subjuntivo, você coloca essas três palavrinhas, que, se ou quando. Que, presente do subjuntivo, se, passado e quando, futuro do subjuntivo. Então, veja bem, que eu acenda, que tu acendas, que ele acenda, que nós acendamos, que vós acendais, que eles acendam. Veja que a primeira palavra a gente já decifrou. Nós estamos aqui, acendamos. Essa acendamos, ela está na primeira pessoa do plural. Veja que eu, tu e ele, nós somos singular, nós, vós e eles, plural. Então, está na primeira pessoa, primeira pessoa, do plural, do modo subjuntivo, no presente do subjuntivo. Então, primeiro já vimos. Ou seja, a questão 1 e 2, presente do subjuntivo, vamos ver o outro. Risquemos. Se nós seguirmos essa linha, nós vamos que
risquemos. Então, veja que tanto acendamos como risquemos estão aqui na primeira pessoa do presente do subjuntivo. Veja bem, se acendesse, se tu acendesses, se ele acendesse, se nós acendêssemos, se vós acendesseis e se eles acendessem. Isso aqui seria no futuro do subjuntivo. Quando eu acender, quando tu acenderes, quando ele acender, quando nós acendermos, quando vós acenderdes e quando eles acenderem. Isso aqui é o futuro do subjuntivo. Então, veja esses 3 tempos verbais do subjuntivo. Gostou da explicação? Trarei mais verbos da próxima. Prestem atenção na conjugação verbal e entenda. Dá uma certeza, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Vejam a certeza que eu dou, presente do indicativo. Quando há um imperativo, faça, certo? Tal coisa. Quando eu faço isso, eu estou dando uma ordem do imperativo. Então, o verbo, ele não tem mistério. Entenda, e a banca, eu quero deixar bem claro, ela adora a conjugação verbal. Gostou dessa dica? Então, continue firme nos seus estudos e até a próxima.